Prezados irmãos em Cristo Jesus, que a sua paz nos envolva neste dia, que a sua luz continue iluminando os nossos passos. A nossa reflexão para hoje, nós teremos como referência o livro Primícias do Reino, ditado pelo espírito Amélia Rodrigues, através do médium Divaldo Pereira Franco. E o tema é o Sermão do Monte. E nesse capítulo ela dá o título de O Excelso Canto. Vejamos então como ela nos apresenta. Desde cedo a multidão afluíra para ali, ansiosa como atraída por fascinante expectativa. Eram galileus da região em redor, pescadores, agricultores, gente simples e sofredora, sobrecarregada e aflita. Judeus vindos de Além-Jordão, estrangeiros de Decápolis, misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma imensa curiosidade, feita de expectação e desejo. Ouviram-no e o viram mais de uma vez, e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. Acorreram de toda parte, das redondezas do lago e dos campos, das cidades distantes e das aldeias. E segundo os evangelistas, Mateus diz que ele subiu o monte, Lucas que ele desceu. Não importa na realidade se subiu ou se desceu. Mas o evangelista Mateus nos diz: E vendo Jesus a grande multidão do povo, subiu ao monte, e depois de ter sentado, se chegaram para pé dele os seus discípulos. E abrindo a boca, ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não devemos ver na expressão pobres de espírito um designativo pejorativo. É a correta designação dos espíritos que já compreendem as leis divinas e se esforçam por obedecê-las. Pobres de espírito para o mundo são os humildes, os modestos, os bondosos, os quais colocam os deveres da fraternidade acima de tudo. Porque também temos no mundo os ricos, mesmo considerados pelos homens como pobres de espíritos, esses que nada possuem, e no entendimento do mestre a classificação não é essa. Porque os ricos de espíritos são aqueles cheios de vaidade, de orgulho, de paixões, caminhando cada dia em passos que se distanciam da realidade do espírito, fazendo com que a dor e o sofrimento façam parte de suas vidas. Na sequência dessas bem-aventuranças, nós teremos bem-aventurados os mansos, porque eles possuirão a terra. Conquanto pareça que os violentos sejam senhores da terra, um dia a violência será banida da face do nosso planeta. À medida que os homens forem ficando esclarecidos à luz da fraternidade universal, irão também desaparecendo os atos violentos que as nações praticam contra nações e indivíduos contra indivíduos. Os rebeldes que não se submeterem às leis fraternas serão desterrados para mundos inferiores, e a terra
será possuída pelos mansos, isto é, pelos que não tentam violentar o próximo, nem por palavras, nem por atos. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. A justiça da terra é falha. Ignora as causas profundas que levaram alguém a cometer uma falta. Por isso julga superficialmente. Além disso, quantos crimes não ficam impunes? Embora possamos iludir a justiça terrena, é impossível iludir a justiça divina. Não te importes se sofreres injustiça ou se irmãos que te ofenderam não foram alcançados pela justiça dos homens. No mundo espiritual, para onde irás, mais cedo ou mais tarde, pontifica um juiz incorruptível, ele te fartará de justiça. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. O sofrimento é a moeda com a qual pagamos as faltas e os erros que em nossa ignorância cometemos em encarnações passadas. E com ele compramos nossa felicidade futura, porque os que sofrem têm contas a ajustar com a justiça divina. As lágrimas do sofrimento, quando suportadas resignadamente, lavam as manchas da consciência e purificam o espírito. Por isso Jesus diz que são felizes os que choram, porque já iniciaram o resgate dos débitos anteriores. E embora a terra lhe reserve lágrimas, suaves consolações os esperam no mundo espiritual, onde estarão libertos de remorsos originados pelos maus atos praticados no pretérito. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Misericordioso é aquele que se compadece da miséria alheia. Ser misericordioso é sentir o coração pulsar de piedade para com os irmãos, tocados pela necessidade e pelo sofrimento, e ser compassivo, amigo e tolerante. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Ser limpo de coração é não dar abrigo a paixões inferiores, como o ódio, a inveja, a maledicência, o orgulho e etc. As paixões inferiores turvam a visão espiritual. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacíficos são aqueles que obedecem à lei da fraternidade, sabendo que todos somos irmãos, filhos de um único Pai. Tratam a todo com brandura, moderação, mansuetude, afabilidade e paciência. Bem-aventurados que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. As nobres ideias que fazem com que a humanidade avance espiritual, moral, política e materialmente, encontram opositores que se esforçam por esmagá-las. E no mundo formam-se castas que se aproveitam de suas prerrogativas, tiram o máximo proveito de seus poderes e não admitem a mais leve mudança no regime que as mantém e favorece. Compreendendo a injustiça que semelhantes organizações espalham na terra, Jesus torna digno da recompensa divina os homens esclarecidos e de boa vontade, que lutam para que a justiça reine em todos os setores das atividades humanas. Bem-aventurados sois quando vos injuriarem e perseguirem e disserem todo mal contra vós, mentindo por meu respeito. Folgai e exultai, porque o vosso galardão
é copioso nos céus, pois assim também perseguiram os profetas que foram antes de vós. A doutrina de Jesus veio estabelecer na terra bases definitivas em que as relações e as instituições humanas se apoiarão. É, pois, natural que tende a destruir tudo quanto não se conforme com ela. Acontece, porém, que os interessados em ofuscar a luz acendida por Jesus são muito poderosos e, como não lhes convém seguir a lei divina, perseguem impiedosamente os colaboradores sinceros do Mestre. Desde o sacrifício que impuseram a Jesus, o espetáculo dos cristãos lançados às feras, até a calúnia e a mentira injuriosa, quando foi amargor, foi, é ainda e será vertido nos corações dos que se batem para o completo triunfo do verdadeiro cristianismo. E Jesus prossegue com o Sermão do Monte, e a nossa irmã Adélia vai dando prosseguimento. O Sermão do Monte representa a vigorosa declaração de princípios com vistas à regeneração da humanidade. As bem-aventuranças constituem uma mensagem divina para os homens. Eles definiram claramente as qualidades que devemos desenvolver: humildade, mansuetude, misericórdia, pureza de coração e renúncias. As palavras de Jesus não são meros conselhos de vida para os seres humanos, como alguns imaginam. O evangelista Mateus assevera: subir ou descer o monte não importa. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não cuideis que vim destruir a lei. Ide reconciliar-vos com vosso irmão. Não cometais adultério, nem escandalizeis. Não jureis. Não resistais ao mal. Amai ao vosso próximo, aos vossos inimigos. Sede perfeitos. Orai assim: Pai nosso que está nos céus. Não ajunteis tesouro na terra. O céu resplandece no ouro do poente. Miríades de sons se elevam na sinfonia do entardecer. Aconchegados de sons se elevam, tocam-se alguns da multidão, como se ampararem uns na fraqueza dos outros, em união e identidade. O poema prossegue vibrante. Não há tempo a perder. Ninguém pode servir a dois senhores. Olhai os lírios dos campos e as aves do céu. Buscai primeiro o reino dos céus e sua justiça. Não julgueis. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai e encontrareis. Batei e abrir-se-vos-á. Entrai pela porta estreita. Acautelai-vos contra os falsos profetas. Recama-se o infinito de astros. Treme-luz o poente. Um grande silêncio se abate sobre a montanha. A multidão abalada se movimenta em dispersão. Os corações estão em festas e em dor. As mentes ardem em febre estranha. O futuro os aguarda. Não muito longe, o amanhã convidará todos aqueles ouvintes ao testemunho em postes e presídios, entre feras no campo de batalha do mundo, nos sórdidos pavimentos da aflição, como herdeiros legítimos do reino de Deus. Diante dos olhos do Rabi,
Se desdenham as cenas das lutas sangrentas pelos séculos em fora para a implantação daqueles ensinos do mundo. Jesus desceu o monte, seguiu adiante, enquanto alguns murmuravam sobre a sua autoridade. Já era noite. Os astros cintilam expressivamente como testemunhas silenciosas, sempre presentes. A carta magna foi apresentada. As boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. O sermão da montanha são o alfa e o ômega da doutrina de Jesus. Nenhum cristão poderá, por ignorância, cultivar o mal. Jamais se repetirá. O Fausto ficará assinalado para todo sempre. Repetindo, este realmente é um excelso canto que a nossa irmã assim titulou e que continua valendo até os nossos dias, que continua atualizado em todas as suas palavras trazidas por Jesus, como todo o Evangelho. Porque uma realidade é que expressiva parcela da humanidade estagia em processo de regeneração moral. Nós percebemos isto todos os dias. Estamos vivendo um momento atual que nos leva a profunda reflexão. Por quê? Ainda não paramos muitas vezes para refletirmos que estamos renascidos e não fazemos ideia exata da importância dos compromissos assumidos e nos atiremos a numerosas aventuras. O nosso irmão André Luiz, em uma das suas mensagens, ele disse que a vida física é puro estágio educativo. É oportunidade recebida para aprimoramento dos valores mentais, que ao reencarnarmos, trazemos gravado em nossos arquivos perispirituais os sentimentos que tivemos em relação a cada pessoa que reencontramos. No Livro dos Espíritos, na questão 920, o codificador perguntou: o homem pode gozar na Terra de uma felicidade completa? Não, foi a resposta, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se possa ser na Terra. Então nós vamos perceber que é a nossa responsabilidade. Nós reencarnamos e, estando aqui, nós estamos dando continuidade a essa nossa jornada evolutiva para um dia estar liberto de todas as sombras em que estivemos envolvidos até os dias atuais. Muitas existências ainda nos aguardam. Ainda é um processo lento. Como nos diz o nosso irmão Emmanuel, nos encontramos em uma jornada a caminho da luz. Nos encontramos em processo de transformação. E se observarmos bem, todos que passaram por aqui, que deixaram os seus nomes para que nós não esquecêssemos, com seus exemplos, com suas lições, não tiveram facilidades. Começando pelo próprio Mestre, que retornou pendurado numa cruz. Quem somos nós para reclamar alguma coisa? Por que será que a humanidade está vivendo esse momento nos 4 cantos do planeta? A dor campeando, o desespero, a busca de uma solução
para este vírus que está causando tanta inquietação. Mas observemos, se Jesus nos disse que não nos deixaria sós, que o Pai continua nos amando, somos criaturas de um Criador, podemos também perguntar ou refletir: eu estou vivendo este momento como oportunidade feliz para dar testemunho do que eu tenho recebido, do que eu posso realizar em prol de mim mesmo, em prol do meu próximo. Porque nós não apresentamos, não trouxemos todo o sermão do monte. Foi o que a nossa irmã pensou, o que ela achou mais interessante para colocarmos no momento. Mas o sermão da montanha, ele se estende. Há uma passagem lá do sermão, quando ele disse: olhai os lírios dos campos, vede o feno, que hoje é e amanhã se transformará em palha para ser queimado. Deus trata assim, quanto mais a vós, ó homens de pouca fé. Então significa dizer, se olharmos a natureza, o mundo animal, o mundo vegetal, o mundo mineral, nós vamos encontrar a obra da criação. E se Deus teve este cuidado, esse trabalho tão minucioso com tudo que aí está, nós, seres inteligentes, ser dotados de inteligência, Deus também foi misericordioso, continua sendo misericordioso para com todos nós. Pensemos então nisto e busquemos a cada dia nos fortalecer nesses princípios, nesses valores, tendo a certeza que um dia tudo isso passará, e a cada um segundo as suas obras. Que tenhamos todos uma semana de paz, de serenidade, de perseverança, de certeza que não estamos abandonados. Lembremos que só acontece aquilo que tem de acontecer conosco. Jesus continua no leme do barco. Muita paz para todos.